Boa noite, senhores. Hoje shiur sobre Tefilá número 32. Lev. Besiata Dishmaya Ishtabach Shemo Lehodot Lashem, agradecer a Hashem. Vamos tentar hoje concluir a série sobre o shiurim de Tefilá. E pela Ashgacha de Hashem, o assunto seria fundamental que Baruch Hashem vai, hoje número 32 do shiur. Então nós ouvimos 31 shiurim. De Vadai que o assunto não termina, ele é infinito, mas eu acho que Besiata Dishmaya precisamos saber pôr em prática tudo isso que nós estudamos, que é o grande desafio, pôr em prática. Então olhem só o assunto pela Ashgacha de Hashem, que nós vamos, Bezrat Hashem, falar hoje, que é sobre as condutas corretas da Tefilá. Lógico, Baruch Hashem, a pessoa sabe muito a teoria, mas tem que ter condutas, da forma correta de se apresentar numa reza, numa Tefilá. Então, o primeiro ponto, nós vemos aqui, começando, Da lifnei mi ata omed. Saiba perante quem você se encontra. Perante quem? Traz o Rav Eigatá, Rav Galinsky alav shalom. Um avrech chegou para o outro, já contamos essa história, mas ela acho que ele ilustra perfeito. Ele traz isso na Parashat Ki Tisa. E ele fala o seguinte: um avrech chegou para o outro de manhã, um pouco assustado, tipo espantado. Aí falou: o que aconteceu com você? Você sabe que eu sonhei que Hashem estava falando comigo. Aí o outro avrech ouviu isso, falou: tá bom, você sonhou que Hashem estava falando comigo, mas Beseder, a Guimará, o Talmud traz em Berachot, Nun He Amud Bet 55, que o que a pessoa pensa durante o dia, certo? Acaba sonhando. Aí aquele amigo que ouviu falando: mano, não me estraga, eu estou assim, espantado, de bem, feliz, que eu falei com Hashem, não me estraga. Quando eu pensei em Hashem, quando eu acordei, quando eu coloquei o tefilim, quando eu fiz shachrit, minha cabeça não está lá. Quando eu fui comer café da manhã, fiz Birkat Amazon, depois fui estudar algumas horas, depois fui fazer minchá, tá bom, dormi um pouco, depois acordei para estudar mais. Quando eu tive tempo de pensar em Hashem? Rabotai, é louco. Lama, eu estou ilustrando para vocês um exemplo de uma pessoa como agiu, o que ela fez, que acordou, atos positivos, e no final ele diz: quando eu pensei em Hashem. Quer dizer, a pessoa existe fazer tudo isso que eu citei, estudar, tefilá, Birkat Amazon, e esquecer que está perante Hashem. Faz diferença? Lógico que faz. Nós vamos ver o shiur de hoje que faz toda a diferença. O Rav Pincus, uma vez ele viu a filha na casa dele. Estava rezando a filha, Baruch Hashem, com muita kavaná, no cantinho, como se deve. Terminou a filha a fazer tefilá. O pai chegou para ela e falou: filha, você estava conversando com quem? A filha falou: não, estava fazendo tefilá. Não, você não entendeu. Você estava falando com quem? Falou: eu estava rezando, não estava falando com ninguém, que ele falando no celular, eu estava rezando. Aí o pai falou: você não está entendendo o que eu estou te perguntando, eu sei que você estava rezando, mas você estava falando com quem? Para botar a pessoa possa fazer tefilá, e você chega para ele e fala: você estava falando com quem? O que ele tem que responder? Com Hashem. O Rav Shach, alav shalom, traz uma história, faz 120 anos atrás, que ele mamãe se impressionou. Se o Rav Shach se impressionou, imagine essa pessoa. E sabem de que ele se impressionou? Na época, conta o Rav Shach, quando ele era criança, eles rezavam na aldeia em Ponovitch, no Betakneset central, e não só rezavam Som Bachur Yeshiva, também rezavam Balevatim. E ele se impressionou com o Balabait, que tinha posses, mas foi a seguinte história. Chegou lá em Shachrit, já colocaram todo mundo no tefilim,
Vieram anunciar para um balabait que ele era dono de um moinho, certo? Que está se aproximando um incêndio e está pegando fogo. Não só esse homem ouviu isso, acabou se espalhando essa notícia antes de começar a tefilá. E o homem já tinha colocado o tefilim. O que se espera de um comportamento meu ou de qualquer pessoa? Vai. Eu não quero. Natural qual é? Tira o tefilim e sai correndo. Não estamos falando hoje, sai correndo, liga para os bombeiros. Na época, 120 anos atrás, que bombeiros nada? Você vai para o balde e vai, chama a aldeia, por favor, ajudem. Falou Rav Shach, o homem não se mexeu. Ele estava em Korbanot e continuou em Korbanot. Ele pensando, Rav Shach, bom, agora vai terminar Korbanot, antes de Yodu, vai começar Baruch She'amar, sei lá, alguma ele vai fazer. Nada. Começou Baruch She'amar normal. E todo Bet HaKnesset louco. E o senhor lá, Baruch She'amar, pegando tzitzit, Pesuket Zimbra, Tzedakah Vaivarech David. Barechu, Barechu. O Rav Shach já estava... Falou, tá bom, agora ele quer fazer Amidah junto conosco. Vai fazer Shemona Esrei Amidah, mas termina a Amidah, veneno, vai. Primeiro Amidah, quanto tempo vai fazer? Voando. Vai sair correndo, vai esperar Hazará, vai esperar Kedushá. Esse homem fala que o Rav esperou Hazará, Kedushá, respondeu. Quer dizer, o Rav Shach ele vai contando, não dá para ler tudo, mas ele fala, até aí já era impressionante, mas depois a Amidah, desculpa, voa! Voa! Nada, Rabotai! Ele ficou lá. E um detalhe importantíssimo, não só vieram avisantes, no meio de cada trecho, viam mensageiros, quer dizer, o Bet HaKnesset acho que inteiro olhando, e o cara na dele. Rabotai, lendo essa história, imagino vocês também me ouvindo, me assistindo, fez Tachanun, Ketoret, Alen Shabeach, tá bom, acabou. Fez o seu Seder Yom, os Teilim, tudo. Terminou, tá bom. Guardou o tefilim, o talet e foi ver como termina a história. As histórias que nós lemos, qual é? Eu estou lendo isso aqui, vocês estão vendo aqui o livro, a história termina aqui, tá? Eu esperando, bom, termina no, como terminar? Vê ele lá os bombeiros, sei lá o que, achou ouro embaixo do moinho que pegou fogo, não é verdade? O cara se comportou que Moshe Tzarich. Falou Rav Shach, e tragashi ad meot, mamash, eu me impressionei muito, que ato! Halo Adam Ze, essa pessoa, alul היה להפסיד את כל רכושו בדלקה, ele estava apto a perder todos os seus pertences pelo incêndio. ואפשר שאף אירע לו כך. E realmente o quê? Foi tudo. Ele perdeu tudo. Só que, como termina a história? Perdeu. O legado é para nós. הוא לא הפסיק מתפילתו אפילו רגע. Ele não interrompeu sua tefilá até mesmo um instante, porque que beyodó, que medaberu amatai makadosh baruchu, ve'ech yafsik. Estou agora falando com Hashem, como eu posso dar as costas e interromper. Que malá, que nível, loucura, assim termina a história. Esse Yehudi sentia que estava falando com Boreolam. Não me dá as costas. Espera, Hashem. Não, eu estou falando para mim, tá? É sentir Hashem. Eu estou falando com Boreolam. Vamos agora trazer aqui um conceito impressionante que faz muita diferença na vida da tefilá da pessoa. Ou seja, pôr em prática que tudo nós estudamos. Traz aqui o Rav do Mashgiach de Leikut, Rabbi Natan Weichtofegel Zatzal. Ele traz o seguinte, olha, presta atenção por favor no conceito que o Rav vai dizer assim.
Muitos de nós, lógico, queremos ter kavaná, ter intenção correta para rezar para Hashem, em que não tenhamos pensamentos estranhos, quer dizer, que não desvia a concentração. Vadai. Mas o Rav diz, prestar atenção e não esquecer de um ponto principal. A hashivut shenotnim latfilah. Valorização e importância que nós damos à reza. E qualquer tefilá. Quer dizer, vem antes da kavaná. Porque se você dá importância e valoriza a tefilá, isso sim atrai a kavaná, a intenção. Aí o Rav diz o seguinte, não parou por aí. E ele traz o exemplo, a Gemara em Berachot Vav Amud Bet. Rabotai, olha a bomba que ele traz. Kol hakovea makom litfilato, todo aquele que fixa o lugar na sua tefilá, fixa lugar, fixa minyan, fixa horário, fixa sinagoga, certo? Eloque Abraham Bezro, o Deus de Abraham, que é nosso Hashem, ajuda ele. Explica o Rav, que se demonstra quando você fixa um lugar na tua reza? Mechabed et tefilá. Você está dando importância, honrando essa tefilá, e aí o Minashamayim fala o Rav, vão ajudar ele, vão atender ele. Por quê? Que Adam mekabel lefim Hashem mechabed. Olhem a regra. Porque a pessoa recebe de uma forma recíproca pelo que ele honrou, pelo que ele respeitou. E assim fala Shlomo HaMelech, continua o Rav, traz em Mishlei Yud Gimel. Shlomo HaMelech fala no Mishlei, Baz ledavar yechabelo. Uma pessoa que despreza uma mitzvah, certo? Ele acaba automaticamente se ferindo com ela. Explica o Rav. A Gemara em Berachot, Samech Bet Amud Bet, 62 Amud Bet, diz o seguinte: Kol ha-mebazet begadim. A Gemara traz esse exemplo de David HaMelech, não vamos entrar agora nisso. Todo aquele que despreza a roupa, certo? Sof enonenemem. No final, ela não tem proveito da roupa. Você desprezou a roupa, certo? Kol ha-mebazet begadim, então você não vai ter proveito dela. É recíproco. Fala o Rav, o Mashgiach, vechen ha-mebazet tefilá. Aquele que despreza a tefilá, lo alenu velo alechem, a tefilá diz, eu não vou te aceitar, não vai ser aceita, você me despreza. Lamadnu, fala o Rav, nós aprendemos aqui um conceito gigante, que keviud makom la tefilá, o exemplo que ele deu, quando alguém fixa o lugar na sua reza, ele demonstra importância na sua reza, faz diferença para mim, e eu estou te respeitando, reza Hashem, para quem estou me dirigindo, eu estou te valorizando, e automaticamente, kai rekabel mimena toelet ve'ana, aí vai ser o que? Vai usufruir da tefilá, vai ser atendida. Ou seja, nós estamos vendo aqui comportamentos fundamentais que mostram respeito, e sobre isso agora também eu estou abrindo uma porta, nós vamos ver alguns conselhos para nós pormos em prática, quer dizer, conselhos para pôr em prática que tudo que estudamos. Uma coisa puxa a outra. Me acompanhem, Rabotai. Imaginem só, dogma, tá? De aleno de desprezo que pode acontecer. Ele fala, é uma chal que Ramim trazem. Vamos supor que eu consigo mandar uma carta para um grande melech, um grande rei, e eu suplico a ele, de uma forma mais mechubad, por favor, atenda meu pedido e venha jantar na minha casa. Vai fazer muita diferença na minha vida. Começa a escrever. Eu escrevi tão bem, tão bonito, que abriu o coração do melech, do rei, e ele decidiu me atender e ele vai vir jantar. Só que esqueci, eu olhei na minha agenda que eu tenho um compromisso. Depois que eu mandei a carta, o Melech falou sim, certo? Esqueci, tem um compromisso. Um jogo de tênis, esqueci. O que eu faço? Falei, sabe o que, filho? O Melech vai chegar, tá? Serve ele tudo que tem na geladeira, todos os pratos, só que tristemente eu não vou conseguir porque eu tenho um compromisso. E assim aconteceu, o Melech apareceu, bateu na porta, quem atendeu ele? O filho. O Melech está esperando o quê? O pai, cadê teu pai? Não, ele, desculpa, ele se pediu 1000 desculpas, teve um compromisso.
que o Melech vai falar? Você me deixou com cara de quê? Tudo menos Melech. Fala aqui os Chachamim, toda a reza Rabotai, Kovim Pegishai Makadosh Baruch Hu. Toda a reza, se você valoriza, você está o quê? Fixando um horário, um atendimento, certo? Com Boreolam, com Hashem. E o que acontece agora com essa Pegishá? Eu vou dar as costas? Aí ele fala, e às vezes a pessoa não se encontra. Como não se encontra? Pior, o corpo dele está, mas onde está a cabeça, a concentração e o coração? Não adianta Hashem falar, não quero você físico. Eu quero, cadê tua mente? Onde está teu coração? E se uma pessoa não se encontra com Hashem, está desprezando. Rabotai, por que faz toda a diferença? Vamos lá. Nós vamos ver aqui tipos de comportamento que ou trazem kavod ou o contrário, Hashem Yishmor. Vamos ver como a pessoa deve bemet saber levarech. Como eu vou agora, por exemplo, rezar ou fazer uma bênção antes do Shakol, Asher Yatzar, Al Netilat Yadayim, Birkat Hamazon, que é da Torá. Como? Primeiro, se eu sei que eu estou perante Hashem, eu estou marcando um encontro, eu tenho que estar com Hashem. Fala aqui o Rav Kalesh, tem o seguinte. Vocês lembram Birkat HaHamah, aquela berachá, certo? Que nós louvamos Hashem por ter criado o quê? O sol. Ela se faz 28 anos, né? Uma vez a cada 28 anos. Em várias curtas palavras, vai. A bênção é a cada 28 anos porque Chachamim nos passaram, aprendem que a cada 28 anos o sol volta no seu lugar onde Boreolam criou o sol. Colocou nesse lugar na criação Hashem o sol, sim? Então a cada 28 anos volta naquele lugar. E nós temos essa bênção a cada 28 anos. Fala o Rav Kalestein, chegou num shiur e falou, Rabotai, me falem uma coisa. Como que é uma preparação, a última vez foi em 2009. Como que é a preparação de Birkat HaHamah, ele fala. Ele traz aqui um exemplo que todo mundo fica, eu lembro. Todo mundo fica super ansioso, o menino estava lotado. O Netzach Hamah, o primeiro minyan estava lotado. E o Rav traz aqui um exemplo de um senhor que acostuma acordar super cedo, às 3 da manhã. E às 3:30, 4, ele vai na mikve. E geralmente a mikve está fechada, mas ele tinha a chave da mikve. E ele sempre abre a mikve, fecha a mikve e está sozinho, não tem ninguém. Ele, a água e a toalha só. Nesse dia ele diz, não dá para entrar na mikve, tinha fila na rua. Porque as pessoas queriam ir na mikve para rezar com o Vatiquim no nascer do sol e depois fazer Birkat HaHamah, a reza que se faz louvar Hashem pela criação do sol e tal. Foi uma coisa impressionante, ele diz. E ainda mais ele relata aqui, quem vai no Kotel fazer Netzach Hamah, milhões de pessoas. Rabotai, ele fala Berachá, Oseh Maaseh Bereshit, que Hashem criou o mundo. Pashut. Fala o Rav Carlos, tem o seguinte, ele vai fazer uma pergunta. Uma pessoa chega todo dia de manhã e fala Leaniach Tefilin, ou Asher Yatzar. É uma berachá, uma benção menos pachot chashuva, menos, como chama, menos importante que Birkat HaHamah do sol? Não. Ou Sheakol Yavidoro Asher Yatzar. É menos importante? Por que mais? Traz uma regra, lá fala. Porque Tadir, porque todo dia nós temos uma regra na lei, o que vem contínuo vem antes do que vem. O que é mais frequente está antes, é mais importante do que vem. E nós valorizamos assim as berachot. Fala o Rav, então por que veio Birkat HaHamah nos ensinar? Nos ensinar como deve se despertar, certo? E como levar uma berachá. Como fazer uma berachá? Leverikosh et hasimcha, shani zoche levarech odaverim borei olam. A oportunidade, Rabotai. Você sabe o que David HaMelech falava? A pessoa fala, mas às vezes, tá bom, se fosse uma vez por 28 anos, mas Rabotai é o maior chesed que existe.
Vani berov chazdecha vovetecha estachave lecha kochecha. Fala David Amelech, Hashem, você me abriu as portas, me deu a oportunidade, Chesed, de eu poder ir ao Betacneset e rezar para você. Aí falam, Chachamim, você tem que olhar como Chesed. Quem está fazendo Chesed para quem? Quem está fazendo bondade para quem? Hashem para mim ou eu para Hashem? Respondam. Hashem para mim, lógico. Então a tefilá é assim. O problema é que às vezes as pessoas esquecem e acham que está fazendo Chesed para Hashem. Aí a tefilá é outra. Lotov! Fala, Vani berov chazecha vovetecha. Boreolam, obrigado. Sendo assim, a conduta tem que ser, como nós começamos o shiur, qual a conduta correta numa reza? Rabotai, primeiramente, lógico, se eu vou na casa de Hashem, por exemplo, no Betacneset, do começo ao fim. Do começo ao fim. Não só a minha presença, a reza também. Por exemplo, estou em Korbanot, até a Leilon Shabeach, até o final da Tefilá. Chega cedo do começo ao fim. Uma vez, diz aqui, que o Hafetz Chaim ocorreu alguma coisa, ele chegou na Yeshiva Baruch She'amar. Ia começar Baruch She'amar. Ele percebeu que os Bachurim estavam olhando. Ele bateu na mesa, falou, Rabotai, eu tive um imprevisto, mas não se preocupem, eu fiz Korbanot em casa. Não é que eu não rezei. Quer dizer, a tefilá inteira, a presença inteira. Rabbi Pincus Zatzal, e traz um exemplo chocante, que é o seguinte: nós somos a tefilá Baruch, certo? Borei Refuot, que Hashem criou a cura, não é? Baruch Hashem Ishtabach Shemo, Borei Refuot. Traz aqui o Rapinkos. Baruch Hashem, Hashem iluminou o ser humano em algumas situações onde a halachá, a lei permite, em fazer transplante de órgãos. Alguns órgãos, certo? Lógico, não é nada fácil. Por quê? Porque primeiro tem que ser compatível, não é assim? E mesmo após, quando Baruch Hashem tem sucesso, o que recebeu esse órgão vai daqui, sempre tem que tomar remédios, tem que acompanhar. Por quê? Porque tem que acompanhar. Porque, fala o Rav aqui, porque seja o que for, o teu corpo sente que foi invadido por uma coisa estranha. Não é seu, Gufzar ele chama. Corpo estranho. Então Baruch Hashem criou remédios, tratamentos que tenta, mas tipo, vai, aceita. E deixa aceitar, Baruch Hashem. Sim? Mas precisa dos remédios. Você é um corpo estranho. Fala o Rapin Kozalava Shalom. Imbroim Adam Shelo Savlanut. Antes de dar o exemplo dele, eu vou dar um exemplo aqui. Antes de trazer o que ele fala, porque acho que me veio na cabeça, eu vou falar. Vamos supor que você quer pedir, alguém de vocês aqui quer vir conversar comigo. Certo? Ou também tem problemas assim de Shalom Bayit também. Que vocês vão entender o exemplo. Vocês vêm, sentam aí na minha frente, aí fala, sim, eu estou te ouvindo. Sim, eu estou te ouvindo. Sim, pode falar. Sim, ou dá as costas. Sim, eu estou te ouvindo. Ou você está falando comigo, eu estou fazendo assim. O quê? Me manda, vai, e lá, termina. O que você vai falar para mim? O que você vai falar para mim? Meu amigo, tchau. Por favor. Fala, Rapinkos. Se nós vemos uma pessoa que não tem paciência em sentar na sinagoga, Vechor retzonou livroach misham, e toda a vontade dele é se mandar, é um sinal que ele é um gufzar be Betacneset, que ele é um corpo estranho no Betacneset. Toda hora que Zei não é makom shelo, não é teu lugar. Levanta e vai embora. Aqui que Boreolam vai falar. Você vem fazer tová? Você vem fazer um favor? Você vem fazer... Aí ela, vai embora. Fica em casa?
Vai embora. O que você veio fazer aqui? Tová para mim? Essa é a pergunta. Quem vem fazer tová para quem? Mas é verdade. A tefilá é outra. Quer dizer, a gente já falou, tristemente se pergunta hoje que horas... Nas sinagogas, antigamente se pergunta que horas começa um minyanim, né? Hoje se pergunta que horas termina. Que horas termina lá? Que horas termina lá? Que horas termina lá? Rabotai, isso demonstra o comportamento da pessoa. E aí, não esqueçam que o Mashgiach falou de Leikut. Eu estou te mostrando que talvez são sinais de desprezo. Então depois não vem dizer porque Hashem não ouviu tua tefilá. Eu estou falando isso para mim. Imagine, traz aqui o Rav, o Hila. Eu não sei se era Pincos ou Rav Hila, mas ele fala o seguinte. Eu já falei isso uma vez, você vai lembrar que eu falei. A gente às vezes quer levantar, quer ir embora, mas espera aí, tem Kaddish, tem Amém, tem Yeshem Erabah, tem Baruch Hu Baruch Shemo. Se nós iríamos chegar e falar, Rabotai, por cada Amém, ou por Amém $50, Yeshem Erabah Varach $200, alguém ia levantar até o último Kaddish? Faz mais um, inventar mais 10 Kaddish. O que você quiser. Hã? Você ia procurar todos os Minyanim de Stiblach para responder Amém e Yeshem Erabah. Tinha que tirar um trabalho, né? Certo? Qual é o nosso problema? O que vale mais? O Amém e Yeshem Erabah, o Amém Baruch Hu Baruch Shemo ou $200? Precisamos conhecer 30 shiurim, precisamos conhecer a importância do Amém e Yeshem Erabah. Que a Gemara traz Shabbat Kuf Yutet Amud Bet, todo aquele que responde Yeshem Erabah, Potchim lo Sharei Gan Eden, se abrem os portões do Gan Eden. Sabe o que é isso? Se abrem os portões do Gan Eden, explicam lá que é o seguinte, olha o que explicam. Está escrito Sharei Gan Eden, os portões no plural. O que significa se abrem os portões do paraíso para quem responde Yeshem Erabah? Sim, porque tem vários portões, não é um só. A gente sabe que cada tzadik tem seu próprio Olam Haba, cada um seu Olam Haba. Ou seja, cada um tem seu portão do seu Gan Eden. Fala Gemara, não, você não está entendendo. Quem responde a Yeshem Erabah, você ganha, se abre os portões de todo mundo, para você, de todos os Gan Eden. Qualquer Amém. Então aí faz diferença ficar até o final da tefilá. Um exemplo. Rabbi Biderman Shlit, ele traz história que uma vez o filho do Admor Mirujin, ele viu que um Hassid chegou na tefilá atropelando, porque lógico, a gente já falou, como alguém chega atropelando, é muito difícil concentrar, é muito difícil tudo, certo? Já pegando o trem andando é complicado. Então ele chegou lá atropelando, e o filho do Admor Mirujin, ele se aproximou a essa pessoa e quis ajudá-lo, que não é uma conduta correta de entrar no Bet HaKnesset, de rezar para Hashem. Então ele falou o seguinte para ele, posso te dar um exemplo? De um rei super, ele adorava sair na floresta para caçar. E não, ele não sai sozinho, ele sai com gigante. Bom, saiu todo mundo junto lá. E lógico, todo mundo leva tudo, né? Leva tudo que o Melech precisa e não precisa. Só que esqueceram um detalhe, que Shem Yishmor, qual? O Melech, ele adora fumar. Levaram cigarro, só que esqueceram de levar o quê? Fogo. Uai, os caras já estavam dentro da floresta, dias e dias, semanas, e acabou o fogo, precisava de e agora não existe falar para o Melech, para de fumar. Começaram a procurar, não achavam nada, até que de longe viram um camponês fumando. Esse cara está fumando, Pachut tem tem fósforo, vai. Chegaram até o camponês, falaram para ele, você tem fogo? Tem? Yeshli, eu tenho. Assim falou o camponês.
Uau, esse simcha. Que alegria do pessoal lá. Nós precisamos de você para trazer fogo para o rei. Chegou o camponês. Ani lo noten. Não quero dar. Falaram para ele. Talvez você não está entendendo, amigo. Espera aí, não é para nós. É para o Melech, é para o rei. Não, o lo ekabel. Que ele não receba. Por favor, vão embora. Chegou um cara, um ministro do Melech, falou para ele, presta, vem aqui. Eu vou te fazer 4 observações, 4 perguntas, presta atenção. Aí Matayodei a minha Melech Adirazé, você sabe que nós estamos falando desse gigante Melech, desse rei? Você sabe a força que ele tem? O cara é gigante, certo? 2, em relação a ele, Benenu, quem é você? Miatá. Então, Baruch Hashem, Miatá, toma cuidado. Terceira observação. Você entende quanto o Melech pode te recompensar por esse esh que você dá? Por esse fogo que você vai dar para ele? Ele é dono de tesouros e tesouros. E a última observação, o que ele está te pedindo, Sachakol? O que ele está te pedindo? Esh, fogo. Falou o filho do Admor Mirujim para esse Hassid, quando uma pessoa vai entrar no Betakneset, ele vai rezar, o que ele tem que pensar? 4 observações. A primeira, ele fala, Pasuk, todos de Teilim, Hashem Abunai Anonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, que Boreolam, certo, ele é o mais forte, é o rei dos reis, é o Melech, Teilim Het Bet. Saiba perante quem você está, que é Melech Machá Melachim. 2, olha para você, nós que diz querendo, quem somos nós? Basar Vadam, carne e osso, que mérito e oportunidade e Chesed que Hashem nos deu para rezar para Ele. 3, Marav Tuvcha Asher Safanta Lirecha, Hashem é o Melech dos Melachim, então tem, quanto tesouro de Hashem? Qual é gigante? É o Ashir dos Ashirim. Todo o tesouro pertence a Hashem. E 4, Ma Hashem Shoel Meimach Kim Leirá. O que Hashem está te pedindo? Temor dele. O que é? Esh. Irá é Esh. Ksat Esh. Quando a pessoa entra, se chegar atropelando, não tem como pensar isso aí. Se ele chega antes, como você falou, vai refletir e vai saber perante ele. É importante, uma vez, agora, outra conduta que faz parte de tudo isso que nós estamos falando, é a forma como se reza também. Como alguém conta dinheiro rápido, certo? Então você pode pular. Saiba contar como se deve. Às vezes dá vontade. Não tinha aquela piada, contar os dólares devagar? É o melhor exercício que tem, um atrás do outro, certo? Devagar. Vai indo as notas de 100, vê se é falsa, certo? Diz a história uma vez, um gerente de um banco foi rezar no Minyan do Hafetz Chaim, o cara rezou rápido, aí o Hafetz Chaim falou para esse gerente, hoje você não vai no banco trabalhar, não precisa ir. O cara ficou branco, azul, não entendeu. Será que vai acontecer alguma coisa? O Hafetz Chaim falou, não preciso ir, Hashem Yishmor. O cara pensou. Aí ele foi para o genro do Hafetz Chaim, Rav Levinson Zatzal, e falou, Rav Levinson falou, olha, não sei, eu mais ou menos entendo o que ele quis falar, mas sabe o que? Amanhã volta e reza mais devagar. Aí o gerente voltou, rezou mais devagar, o Hafetz Chaim falou para ele, hoje você pode trabalhar no banco. Aí o cara não entendeu, o Hafetz Chaim falou para ele, pera, vou te explicar. Está escrito, Chachamim nos ensinam que você deve rezar como se fosse que você está contando dinheiro, palavra por palavra, devagar, certo? Agora eu vi da forma que você reza ontem, eu falei, uai, se esse cara vai ser gerente do banco, como ele vai contar o dinheiro? Aslotov, hoje você está rezando devagar, vai lá, você pode trabalhar. Mas, Rabotai, uma coisa que, vamos dizer assim, que antecede na Kavaná é a forma de rezar, palavra por palavra. Entender o que a pessoa vai dar e tem que entender, mas a pronunciação, para não falar as palavras erradas, isso é muito importante.
Toda a diferença, vocês vão falar, Hashem entende. Não. Hashem pede para você rezar da forma certa. Pronunciar as palavras corretas. Exemplo, é fato. 2 exemplos aqui, acho que vocês vão concordar comigo. Eu vou agora, preciso fazer uma chamada. Certo? Se eu errar um número, eu vou atingir para quem eu quero ligar, vai cair para o outro lado. Outro exemplo, se eu quero fazer um Pix, me enganei um número, um abraço, né? Vai cair conta errada. Nós não queremos que Hashem aceite nossa tefilá. Fala o Rav aqui, se uma pessoa não pronuncia da forma certa, alulá shelo la'alot ratzon bimkom ha'miudalda, não vai chegar. Tinha uma pessoa que estava rezando de uma forma equivocada, as palavras erradas. E o Rav Shevadon Alav Shalom estava ouvindo. Terminou a tefilá, o Rav Shevadon chegou para ele e falou assim: o homem, Rav, não estou entendendo. O homem, Rav, por favor. Aí o Rav falou: assim que você rezou para Hashem, então esquece. Rabotai, o Hafetz Chaim, o Rav Yudat Tzadka, Zecher Tzadikim Levrachá, eles acostumavam a dizer que depois de 120 anos da pessoa, lógico, ela espera observar as mitzvot, as berachot que ele fez, que estão lá contabilizadas, para ele ganhar o quê? Recompensa, tudo. Mas tem algumas que ele vai ver que foram descartadas, Hashem Yishmor. Existe descarte. Então temos que tomar muito cuidado. Shulchan Aruch, lei, código de lei. Me acompanhem por favor aqui, o que fala aqui uma coisa bonita. Shulchan Aruch traz Siman Tzadik Het Seif Gimal. Traz o seguinte: Halachá, Itpalel derech tachanunim, a pessoa deve rezar de uma forma que suplicar, como um pobre, amevakesh bapetach ubenach, que bate na porta pedindo esmola. Ele não vai falar rápido, ele vai falar devagar, benachat. Veshelot tire alav kemassa, ele não deve demonstrar que é um peso. O mevakesh lipater mimena, e ele pede para si, como chama? Se isentar. O que ani ao medo apeta, ele tem que entender que ele está aqui. Quer dizer, não adianta, imagine só, bater na porta, se mandar e alguém abrir, cadê? Não é assim. Olha o Shulchan Aruch outra vez. Rezar de uma forma como suplicar, como um pobre, que bate na porta, benachat, tranquilo, de uma forma devagar, e não demonstra que é um peso para você. O que Hashem fala quando é um peso? Meu amigo, se é um peso, quem mandou você vir aqui? Quem mandou você rezar para mim? O Mishnah Berurah, quando fala que massá, ele traz a explicação como peso. Ele fala que a pessoa diz: bom, eu não estou a fim de rezar, mas tem que rezar. Tipo, la tzeh de Jeová. Obrigado. Olhem que acrescenta o Mishnah Berurah quando nós estamos lendo esse Shulchan Aruch. A princípio, o Mishnah Berurah traz uma coisa que não é certo, é correto o que ele traz, mas não, é difícil entender qual a ligação, porque o Mishnah Berurah explica o Shulchan Aruch. Então, o que ele vem explicar com o que ele vem trazer agora? Olhem só o que falou o Mishnah Berurah. Ve'asim elibo, coloca no teu coração, she'em be'atshub nivra, que não existe nenhuma possibilidade, nenhuma criação, anjo, mazal, kohav, o que for, sorte, kohav, como chama? Astros, o que for, lemalot shelato, atender teus pedidos, que imbirtsonoid barach, o único que pode atender quem é? Hashem. Sua vontade divina atende tua tefilá. O que tem a ver com falou do ani, abrir a porta devagar, tal? Fala o Rav Aryeh Shechter, Alav Shalom, que o Mishnah Berurah vem te explicar o seguinte: se você, ele vem te falar assim, Shulchan Aruch fala, reza devagar, suplica, como um ani,
que não seja uma carga para você atfilar, para você rápido se isentar dela. Fala o Mishnah Berurah, tem um patente, sabe como? Você mastigar, interiorizar essa ideia, qual? Que o único endereço, o único que pode te ajudar, quem é? Hashem. Se você sabe disso, que o único que pode te ajudar, e a única forma que pode trazer a Yeshua, a salvação, é Hashem, vai fazer toda a diferença na tua tefilá. Automaticamente você não vai correr, você vai suplicar, você vai chorar, porque só dele vai sair a Yeshua. E o gozado, ele fala, interessante que às vezes as pessoas se comportam diferente, o contrário. Não que a pessoa, não estou falando agora a pessoa ruim, não existe. Só que ele quer se apressar, ele quer cair fora, porque ele tem preocupações de como vai pagar, como vai convencer o gerente, como vai devolver, como vai fazer, como vai, certo? Como vou resolver o problema lá? Só que, peraí, ao contrário, onde se resolve o problema? Na tua amidá, na tua tefilá. Certo? Quem você tem que convencer a te ajudar? Hashem, não o gerente. Você precisa pedir para quem? Para Hashem. Quer dizer, não é para inverter as... Se uma pessoa tem a coisa no lugar, ele vai saber dar a importância, como aquele Mashiach falou, no lugar certo. Que eu não me levador, quem falou a Mishnah Berurah? Só Hashem. Ele, a tzlachá dele não vem dele, vem de Hashem só. Então, investe onde tem que investir, que é na tefilá. Rabotai, tem aqui, às vezes, seja quem for, tá? Me acompanha aqui o raciocínio, por favor. Nós temos, Baruch Hashem, a tefilá e a Torá. Nós temos que saber que uma completa a outra, as duas vão juntas. Tanto Torá como tefilá. Mas temos que saber que existe hora para tefilá, existe hora para reza, e existe hora para a Torá. O Rav Shlomo Levishtin Shlita, ele traz uma história que aconteceu com o Rav Michal Yehuda Lifkovitz, Zechat Libracha. Chegou um Yehudi e falou para ele o seguinte: Rav, eu preciso me aconselhar com o senhor sobre um shidur. Para minha filha, alguém apresentou um jovem para minha filha e é top. O cara é fantástico, super-homem, muito boa pessoa. Tem midot tovot, estuda super bem, akol tov. Então o Rav falou para ele: tá bom, se é super-homem, akol tov, então você veio para quê? Qual é o teu problema? Tipo, Mazal Tov, o que você vai me... Ele falou: não, Rav, eu venho pedir berachá do Rav. Tá bom, uma bênção. Presta atenção que o Rav pergunta para esse pai. Pergunta o Rav, tomar-lhe, esse bahur, ele reza shachrit na yeshiva de manhã? Ele reza shachrit com a yeshiva? Não. Assim falou o pai. Aí o Rav perguntou por quê? Porque ele falou que é difícil para ele, que a tefilá, a reza na yeshiva é muito longa, se prolongam. Ele não gosta assim. Então a Rav perguntou: então onde ele reza? Ele reza algum minyan aí nos Tibna, sabe que tem por aí. Mas ele estuda o quê? No Sidarim ele está perfeito. Na hora do estudo, na aula ele está presente como um soldado. Chegou o Rav, falou assim, olha a expressão que ele usa: Habibi, falou assim o Rav, Tishma Tov, o que eu vou te falar? Esse bahur, esse jovem que você veio falar dele, ele não é yeshiva bahur, ele é um estudante. Como assim? Aí o Rav explica. Para ele a yeshiva não é mais que uma universidade. E se você acha que combina com sua filha, Mazal Tov. Aí o Rav explicou. Eu quero te frisar uma coisa. O Roeb a Yeshiva Universita, ele olha a Yeshiva como uma universidade, como um estudante que vem adquirir sabedoria. Então ele está no shiur, na aula, ele estuda a Torá e pronto. O que faltou?
A tefilá. Tefilá e Helek me'atorá. A tefilá faz parte da Torá, vetorá e Helek me'atfilá. E a Torá é parte da tefilá. Ou seja, você quer ser o bahur íntegro, um jovem íntegro, uma pessoa íntegra, outra vez, saiba que a tefilá é parte da Torá e a Torá é parte da tefilá. Então, se ele não valoriza a tefilá, prova é que ele fala como prolonga na yeshiva. É isso que você pode pegar. O próprio Rav Levinstein, Rav Shlomo Levinstein Shlita, ele traz uma história interessante, que uma pessoa encontrou um senhor de idade no kever do Rav Shlomo El Kabatz, eu acho que é em Sfat, que fez o Lechadodi. Encontrou ele lá, no túmulo do grande Raham que fez Lechadodi. E esse senhor contou para esse jovem que estava lá, que tem uma história de família que conta o seguinte, que veio para uma pessoa uma vez, o Rav Noam Elimelech, acho que daqui a pouco é o Yortza, eu acho, falou que chegou o sonho para uma pessoa, o Rav Noam Elimelech, e falou o seguinte para a pessoa: Al tilmad et hasefer sheli sheomrim lecha dodi. Para de estudar o meu livro Noam Elimelech na hora que você fala lecha dodi. Por quê? Ele enaim listakel bapanim shel Rav Shlomo El Kabetz. Eu não tenho olhos para olhar na cara do Rav Shlomo El Kabetz. Para de estudar meu livro. Ashir azeu shir kadosh. Esse Shir Lechadodi é Shir Kadosh, e você está desprezando. Quer dizer, muitas pessoas quando estudam no meio da reza, é um desprezo. Keilu elechaz malashir. Oi vavoi, aquele que estuda na Kriyat Torah. Toma muito cuidado. Tem tempo para estudar e tem tempo para fazer tefilá. Vou concluir com uma história do Rav de Brisk. Eu ouvi essa história também com outro Raham, mas aqui o Rav Ochila traz do Rav de Brisk, que é a seguinte história. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele morava em Varsóvia, e pediram para ele abandonar Varsóvia e ir rápido para Vilna. Lá iria ter um refúgio. E aí foi um grupo, e lógico, Rabotai, correndo, né? Demorava a viagem 3 dias. Vai ser de carroça, não sei como que é, 3 dias. Só que, numa dessas, no meio do caminho, talvez, lógico, se ouvia bomba, se ouvia tudo, mas faltava para chegar até Vilna. Então chegou a hora o Rav pediu, chegou a hora de parar, vamos fazer tefilá. Não dá para na viagem. Só que o grupo falou: Rav, é sacanagem, a gente tem que voar, chegar até lá. Só que o Rav falou para eles: olha, tudo bem, quanto demora a tefilá? X tempo é 300, 500 metros. Vamos sair da sacaná? Não, vai continuar a mesma. Então, eu entendo, vamos rezar agora. Que acho que a lógica é ao contrário. Vamos rezar agora, que pelo mérito da reza, Bezrat Hashem, nós vamos estar salvos. Como fala Devarim Rabbah Hehel, Kol HaShomeh Ali fala Hashem, todo aquele que me ouve, não mafsid, nunca sai perdendo. Então vamos rezar, porque não faz diferença daqui a 500 metros. Então para agora, reza como se deve. Ele brecou o grupo, porque eles precisavam chegar, era assim, a cada 3 dias, mas não é direto, eles passavam em aldeias. Então eles rezaram. Quando eles entraram na aldeia mais próxima do caminho, viram uma aldeia deserta. E aí eles falavam em Yiddish, de repente um Yehudi saiu, que estava escondido, e falou para eles: Baruch Hashem que vocês chegaram agora, eu me escondi, mas os alemães estavam faz pouco tempo e levaram todo mundo que estava aqui. Resultado, quem salvou todo esse grupo? A tefilá, o Rav de Brisk, certo? Que falou: agora é tefilá, agora eu tenho que fazer. Rabotai, começamos a série de tefilá e Baruch Hashem, Hashem nos deu a oportunidade e vamos concluir. Mas tudo começa colocando emuná, fé.
a maior demonstração, uma das maiores, tá? Além do comportamento da pessoa, da fé em Hashem, Emuná e Bitachon, é a Tefilá. Então a nossa missão é colocar a Emuná, o apoio, que o único que pode me salvar, o único que pode resolver, o único que realmente me atende, me ouve e me entende, é Hashem. Então quando uma pessoa faz Tefilá, começa e no meio e termina em pensar, Boreolam, en od milevado. Não tem ninguém além de Hashem. Boa noite.